Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui porque eu quero contar para vocês uma experiência muito legal que aconteceu comigo e com a minha amiga Ana na viagem que a gente acabou de fazer para Campinas. Nós fomos até lá para fazer um mastermind com alguns amigos e na volta para casa, obviamente, como o papo estava muito bom, a gente perdeu o horário e ia perder o voo, com certeza. Então, chegando no aeroporto, lá em Viracopos, o local de embarque por onde a gente entra para o aeroporto era exatamente o lado oposto do nosso portão. Nós precisamos percorrer dentro do aeroporto a maior distância que existia. E como a gente estava muito atrasadas, a gente precisou literalmente sair correndo para não perder o voo. Mas pensa, gente, nem eu, nem Ana, temos 20 anos ainda, né? Tudo bem que a diferença é bem pequena. É pouca coisa que a gente tenha mais de 20. Mas, ainda mais depois da quarentena, nosso pique não é aquele. A gente não faz treinamento de corrida. O que aconteceu? A gente não dava conta. Enxergava o avião de longe, precisava correr. E durante os primeiros metros a gente realmente conseguiu, mas quando chegou na metade do aeroporto, a gente já não dava conta mais. Tanto eu quanto ela, nós começamos a diminuir o ritmo, a gente ficou ofegante, a gente tinha falta de ar por causa do uso da máscara, mesmo tirando a máscara, a garganta secava e a gente começou a ter taquicardia, a ponto de ter pontada no coração. Então, a gente começou a segunda fase do processo. Primeiro, aquela disparada, aonde todo mundo que tem uma nova ideia, um novo projeto, um novo plano, um sonho de vida, consegue. Aquela corrida de pique. Na segunda etapa, a gente já não tinha mais a mesma energia. Então, horas a gente corria, horas a gente caminhava, tentando respirar. E é claro que nessa fase a gente já começou a ter tontura, a gente teve vertigem, o ritmo era mais lento, mas a gente sabia que precisava continuar. E aí eu, de um lado, tive uma experiência e Ana, do outro, teve outra experiência. Eu pensei comigo mesma, eu tenho algumas opções a fazer agora. Se eu continuar andando, eu recupero o fôlego, mas com certeza eu vou perder o voo. E aí, aquele era o último voo que a gente tinha conseguido lugar no avião. Provavelmente ia dar BO na volta. Mas se eu começasse a correr com uma velocidade média, como se fosse aquela marcha atlética, de repente, eu não ia sentir tanta dor no meu coração, no meu peito, nem ia sentir falta de ar. Mas ainda assim eu não sabia se o meu ritmo seria assertivo, se efetivamente eu conseguiria chegar ao meu objetivo final. Então, naquela fração de segundos, eu precisei tomar uma decisão. Como a gente muitas vezes na nossa vida precisa, mas deixa o cérebro da gente tomar conta, ao invés de decidir pela nossa mente. Então, tenta perceber comigo o nível de dificuldade que eu estava tendo naquele minuto de decisão, naquela fração de segundo. Eu estava com taquicardia, eu estava chegando no extremo, no limite do meu corpo. Eu estava suando, com falta de ar, tendo vertigem, a ponto de quase desmaiar. Era muito fácil que isso acontecesse. Detalhe, me lembrei agora da Kelly me falando, minha amiga, que eu não tinha almoçado e que eu iria passar mal no aeroporto. Tô lembrando disso só agora. Na hora eu não lembrei, ainda bem, porque senão realmente pode ser que o meu cérebro tomasse conta da situação. O que eu pensei naquele momento? Eu tenho só uma chance. Não existe plano B. Eu não posso errar. Eu não posso me dar o luxo de errar. E, na verdade, as escolhas que a gente faz na vida normalmente são pautadas na nossa chance de refazer a situação, de recomeçar.
É claro que nós sabemos que uma sequência de erros ou de fracassos vai te levar ao acerto, vai te levar a um projeto final aonde sempre você vai conseguir ter uma evolução no processo, aonde você vai conseguir melhorar o seu produto, melhorar a sua performance. As pessoas não devem se paralisar por isso, pelo medo ou pela chance de errar, né? Como a gente sempre fala, o feito é melhor do que o perfeito, é verdade. Mas naquele momento, na minha cabeça, me veio uma situação extrema. Pensei da seguinte forma: se eu estivesse morrendo no meio da selva, tendo que me defender de um leão, eu conseguiria uma força sobrenatural para me defender, para defender a minha vida. Ou, por exemplo, se eu estivesse vendo um dos meus filhos numa situação com risco de morte, né? Sendo atropelados, sendo assaltados, uma situação extrema aonde a vida deles estivesse em risco. Eu tenho plena convicção que eu não mediria esforços e que eu voaria para cima da situação com todas as minhas forças para conseguir vencer, mesmo sendo um limite inalcançável durante o meu trajeto, durante a minha vida normal, ou o meu fôlego natural que eu tinha naquele momento. Então eu pensei, bom, se a minha carga de adrenalina no momento de risco de morte pode ser tão forte, eu consigo. E se eu consigo fugir de um leão para continuar viva, se eu consigo resgatar meus filhos da morte e tirar uma força sobrenatural de dentro de mim que eu não sei aonde está, quer dizer que neste momento, mesmo sem o risco de morte, eu também consigo chegar no extremo. Eu consigo vencer o limite que eu estou enxergando. Como a gente disse no próprio Mastermind, normalmente as pessoas acham que o limite da vida delas é o que ela enxerga na linha do horizonte. As pessoas estabelecem um limite para si mesmas e esquecem que o que Deus tem planejado para elas é infinitamente mais do que tudo aquilo que ela pensa, sonha ou sequer imagina. Então lembre, o seu limite não está na linha do horizonte, não está onde você enxerga. O seu limite está aonde a sua mente alcança. Então lembre que se você enxerga uma linha de chegada, o seu limite real não é aquele. Por mais que ele pareça inatingível, o seu limite está além daquela linha. Como a gente fala também, a meta tem que ser o seu piso, o seu ponto de impulso para a segunda etapa, para um próximo passo onde você vai muito além e distante. E eu pude viver essa experiência nesses poucos minutos, conseguindo chegar ao meu limite e tirando não sei de onde essa força que existia dentro de mim e que eu não sabia como acessar. Dessa vez eu consegui. E se essa força está dentro de mim, eu posso usar quando eu quiser. Eu posso acreditar que o limite está na linha do horizonte, aonde eu enxergo, ou que o mundo é muito maior, e passar dela. Já imaginou você tentando alcançar a linha do horizonte? O que é que vai acontecer? Você vai dar a volta ao mundo? E a sua jornada, a sua caminhada se torna infinita. Isso quer dizer que o seu limite sempre vai estar além do que os seus olhos enxergam. Da mesma forma que Deus sempre existiu e sempre vai existir. O infinitamente mais além do que tudo que pedimos, pensamos ou sequer imaginamos. Nós somos capazes, porque Ele é, e porque nós estamos nele, e Ele em nós. Então não se deixe ser enganado. E se eu consigo, você também consegue. Ah, Rafa, mas você tem treinamento para isso? Você é coach? Não, gente, não sou. Não fiz treinamento para isso. Meu treinamento veio com a vida, com as experiências
resiliência se cria, se constrói dentro de si através dos tombos que você leva, a quantidade de vezes que você precisa levantar. Você se torna indesistível quando você treina isso dentro de você. E essa foi exatamente a experiência que a Ana teve junto comigo. Vendo a minha situação, correndo em direção àquele avião, a Ana pensou: gente, mas se a Rafa consegue, eu também consigo. E isso vale para qualquer um de nós. Eu não vou detalhar aqui a experiência que ela teve, porque também foi tremenda, mas ela precisa contar para vocês. Até porque eu não sei quais partes ela vai poder expor, porque realmente quando Deus fala conosco e a gente tem essas experiências, não só no espírito, mas trazendo para nossa realidade, aonde existe transformação, salvação da nossa alma, ela é muito mais impactante para a gente do que para as pessoas que simplesmente estão ouvindo a história. Mas existe identificação, sempre, porque, como a gente sabe, a palavra de Deus não volta vazia. E sempre que acontece uma direção no espírito para uma pessoa, uma revelação, ela serve para outra também. Por mais que a palavra lançada seja uma só, ela vai trazer cura em áreas diferentes, para diferentes pessoas. Então, o que eu queria dizer para vocês hoje, acima de tudo, é: não desista. Não desista mesmo que o seu ritmo não seja aquele que você deseja. Não pare de caminhar. Se você tem disposição para correr, corra. Mas não enterre seus sonhos. Não enterre tudo aquilo que Deus planejou para você ou que você sonhou junto com Ele. Fixe em sua mente que um sonho não é uma utopia, é apenas um destino para onde você está caminhando. Mas fazer a caminhada depende da sua atitude, não da sua escolha, mas de mudar o seu mindset e realmente decidir seguir naquela direção. Se você tem resultados iguais, é porque o que você está fazendo hoje não tem funcionado, não caminha na direção do seu propósito. Se você quer ter resultados diferentes, tenha ações diferentes, não só pensamentos diferentes. É claro que toda ação vai começar com um pensamento. Romanos 12:2 nos ensina: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar, comprovar, viver na prática qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Então, vire essa chave dentro da sua cabeça e pare de somente sonhar. Levante e ande em direção ao futuro que você deseja, que você planeja e que Deus tem para você. Beijo.